Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Pouso, advogado, professor, e venho gravar esse vídeo em decorrência de uma publicação. Eu estaria condenado a pagar uma indenização para o magistrado. É necessário essa gravação, por quê? Porque eu preciso trazer à tona e trazer essa publicidade da realidade dos fatos. Porque essa condenação de que foi pelo juízo singular e depois ratificado pela turma recursal, é uma condenação não contra a pessoa Rodrigo Pouso, mas contra a advocacia. É contra o exercício da profissão advocacia. E isso muito me preocupa. Por isso, eu venho gravar esse vídeo e vou mostrar com a linha do tempo o que isso se sucedeu, por que chegou até a essa condenação. E aí, para nós analisarmos se essa condenação ela é justa no exercício da profissão, se o caminho que a advocacia está tomando é isso que nós queremos, advogados. Então, eu, em relação a essa decisão, eu respeito, mas eu discordo. Discordo porque eu preciso demonstrar com os fatos que foi uma condenação baseada ao meu trabalho, à advocacia. Feriu aí o artigo 133 da Constituição Federal, feriu o Estatuto da Advocacia, porque é uma condenação pelo meu trabalho, não pelo Rodrigo, se cometeu um crime, se cometeu um ilícito, não. É pelo meu trabalho. E o meu trabalho ele é exercido de uma forma que eu sou vinculado ao meu estatuto da OAB. E lá tem os meus direitos. Agora, em relação ao fato em si, eu fiz um roteiro e eu preciso ater a esse roteiro. E para nós termos uma linha do tempo, para demonstrarmos, quem está errado nessa história. E isso tem que vir à tona. Como é que sai uma condenação de uma indenização pelo meu trabalho? Eu discordo, porque eu saí de Cuiabá e fui para o interior trabalhar. E exerci minha função como advogado. Exerci nos parâmetros do Estatuto da OAB. Exerci nos parâmetros legais que pede aí uma atuação no Tribunal do Júri. E eu vou mostrar com os vídeos. Vou preservar a imagem de quem deve preservar, não vou expor ninguém e eu vou mostrar para os senhores e para as senhoras quem é quem nessa história. O caso em si se trata de uma sessão lá do Tribunal do Júri, onde eu fui contratado para atuar apenas lá no Tribunal do Júri. Esse processo já tramitava e já tinha advogados nesse processo. E aonde eram dois réus, um homem e uma mulher, designou o primeiro tribunal do júri em 3/3/2022, de uma forma híbrida, estava lá no final da pandemia. O homem tinha advogado particular e a mulher defensoria pública. Acabou por redesignar esse primeiro tribunal do júri, essa primeira sessão, foi para o dia 16/5/2022. E aí aconteceu, antes disso, os advogados tentaram, todas as formas, adiar o julgamento. Trocou de advogado, saiu de advogado, eu não estava ainda atuando no caso, mas eu, olhando o processo, eu identifiquei isso. E o magistrado sempre posicionando no sentido de não, vai ter o júri, vai ter o júri, vai ter o júri. O que aconteceu? Veio esse segundo júri, os advogados do homem não compareceram, apenas a defensoria e a outra ré. Ela foi julgada lá pelo Tribunal do Júri, ela foi absolvida e lá nesse mesmo dia o juízo decretou a prisão preventiva do homem, aplicou multa aos advogados que não foram, 50 salários mínimos, e marcou o outro júri do homem para 8/6/2022. E eu não era advogado ainda nesse processo. Tinha um outro advogado e o acusado falou comigo, eu já vinha estudando, mas vinha o advogado vai fazer, não vai fazer, vai fazer, não vai fazer, e acabou que ele tinha um outro júri. Esse era dia 8 e tinha um outro júri dia 9. E acabou que o acusado preferiu tirar esse advogado e me contratou. Marcou-se a sessão do júri, 8/6/2022. No dia 6/6, eu protocolo a minha procuração. 2 dias antes do plenário, eu protocolei a minha procuração. E o que eu pedi nessa petição?
eu pedi a revogação da prisão preventiva que foi decretada lá no outro júri. Quando os advogados não foram, o juízo aplicou a multa para esses advogados e decretou a prisão preventiva do réu. Ou seja, decretou a prisão preventiva do réu não por ele ser perigoso ou algo do tipo, ele contou porque ele entendeu que seria uma manobra para não ter o júri. E o júri lá passado, esse da mulher, foi feito de uma forma híbrida. Ela e o réu compareceram de forma híbrida pela videoconferência. Ele dispensou o réu, falou, olha, não vou fazer o seu júri, vou fazer só apenas dela. Cingiu o processo, né, separou o processo e falou o seguinte, vou fazer só o dela e o do senhor, seus advogados faltaram, eu não vou fazer. Beleza, ele falou, se o senhor quiser assistir o júri, o senhor fica por aí. E fez só o dela, lá passado. Aí o que aconteceu? Nesse dia 6, eu fiz um pedido. Como foi decretada a prisão preventiva só pelo fato dessa manobra, não pelos requisitos da prisão preventiva, na minha petição, eu pedi a revogação da prisão preventiva e caso o juízo não entendesse, ele disponibilizasse o link. Mesmo porque naquela semana havia uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do Fachin, dizendo que o acusado com prisão preventiva poderia participar, sim, de uma audiência. Então, eu fiz um pedido nesse sentido, 2 dias antes. O juízo, no dia 6, ele já decidiu, e lá na minha petição também, além da revogação da prisão, além do pedido do link, eu fiz um pedido para poder, que eu nem precisava, gravar a audiência. Nem eu precisava fazer, por quê? Porque nós temos o Código de Processo Civil, parágrafo 5º e 6º, que tem essa permissão para gravar a audiência. E para o processo penal, aplicando o artigo 3º, eu posso aplicar o Código de Processo Civil no Código de Processo Penal, aproveitando aí, o artigo 3º, a integração das normas. Então eu poderia gravar sem nem pedir a permissão, mas de uma forma diligente. Isso eu estou fazendo esse comentário todo que está no processo. Eu fiz esse pedido. E o juízo, no próprio dia 6, o que ele fez? Ele deferiu o sistema de áudio e vídeo, no dia 6 mesmo, e no dia 7... que ele mandou para o Ministério Público também falar da prisão preventiva, e no dia 7 ele negou a liberdade provisória. E também nada falou do link. Só falou assim, não, nego. Eu saí de Cuiabá, me dirigi para o interior, cheguei lá, inclusive foi um colega comigo, e fui lá para o plenário. Não vou falar aqui como é que fui tratado, mas vamos lá ter a parte fática. O plenário, Tribunal do Júri, iniciou às 9 horas, teve toda a formalidade que a lei exige, sorteio de jurado, e aí formou o conselho de sentença. O Tribunal do Júri, lembrando, quem julga é o jurado. O juiz, ele é o quê? Ele é presidente, ele organiza, ele não julga, o juiz. E aí, quando terminou de formar o conselho de sentença, a defesa, o que eu fiz? Excelência, pela ordem, eu vou reiterar, doutor, o pedido do réu participar do plenário do Tribunal do Júri via link, diante da decisão do Supremo. Lá no júri passado, lá da outra ré, os dois estavam via link. Ela fez via link, ele estava lá e o senhor dispensou ele porque não tinha defesa, ele estava indefeso. Qual é o prejuízo dele participar hoje via link, mesmo porque ele quer confessar? O que aconteceu? O juízo passou a palavra para o Ministério Público, doutor, vou analisar. Passou a palavra para o Ministério Público, não me indefiro, me manifesta para não ceder o link. O juízo veio e negou. Eu ainda tentei argumentar, excelência, o prejuízo não vai ter prejuízo, ele quer confessar, vai evitar o... Doutor, aqui, dessa minha decisão não tem recurso. Então tá bom, beleza. Qual é o meu papel? Eu sou advogado, eu tenho que atuar. O artigo 133, ele diz, da Constituição Federal, eu, advogado, sou indispensável à administração da justiça.
eu tenho que atuar. Meu estatuto da OAB está lá, permite eu atuar livremente lá no artigo 7º. Eu estou atuando. Que agora eu vou começar a mostrar os vídeos para ver se eu agir de uma forma errada na minha atuação ou se o presidente do tribunal do júri, daquele julgamento, agiu de uma forma errada, arbitrária. Começamos como? Então teve todo esse, antes de começar aí a inquirição de testemunha, a promotora, o que ela fez? Dispensou as testemunhas dela, falou, não vou ouvir nenhuma, vamos passar para a inquirição das testemunhas de defesa. Inquirição das testemunhas de defesa. Começou, primeiro, e aí uma mulher, eu vou adiantar para os senhores aqui. Nesta, que eu já vou explicando, e aí ele vai pôr o vídeo. Nessa primeira mulher, ela conhecia aí o acusado quando ele era pequeno, menor. E o juiz começa a perguntar para ela sobre as qualificações dela e depois pergunta para ela se ela conhecia ele. Ela falou que era professora e só conheceu ele quando era pequeno. O advogado, eu tô lá, prestando atenção, tá? Nesse momento vai ter o vídeo, eu tô lá até atrás, como, cheguei lá e fui recebido de uma forma já meio brusca. Ele ainda já começou acelerado, eu nem tinha colocado o terno, eu tava lá atrás ouvindo e colocando meu terno. E aí eu ouvi, o juízo chegou para a testemunha e, então a senhora só conhecia ele quando ele era fofinho. Assiste o vídeo. Então a senhora fica obrigada a dizer a verdade. Se a senhora faltar com a verdade, a senhora poderá e será presa pelo crime de falso testemunho. A senhora está informando para nós que a senhora mora em Pedra Preta, aqui do lado, né? Ok. A senhora conhece o acusado? Conhecia a vítima? Eu conheço o acusado. Assim, quando ele era criança, ele morava lá na vila que eu moro. E eu fui professora dele, do 4º ano, que antigamente era a 3ª série. E depois ele cresceu, foi embora, e aí eu não tive mais contato com ele, aí eu não sei mais de nada, excelência. Okay. Só sei até aí. Então a senhora só sabe que ele era uma criança fofa e estudou com a senhora na 4ª série? Era uma criança normal. Ok, muito. Com a palavra a defesa. Viram o vídeo? Eu sou advogado de defesa. E a partir do momento que eu enxergo, que eu ouço, que eu estou lá, que o juízo ele está fazendo chacota ou jogando a minha testemunha de defesa contra os jurados, quando ele diz, a senhora só conhecia ele quando ele era fofinho. Eu, como advogado, na hora eu já entendi que ele estava fazendo o seguinte, conheceu quando ele é fofinho. Hoje, quando estamos julgando aqui um homicídio qualificado, ele é um monstrinho. E é isso que o jurado está entendendo. Só quando ele era fofinho. Não é o papel do juízo, estar, fazendo essas gracinhas com o acusado. Eu sou advogado de defesa, não vai fazer isso com cliente, não vai fazer isso com o meu cliente. Qual é o do juízo? Inquirir a testemunha, perguntar sobre o quê? Sobre fatos. O jurado quer saber sobre fatos. O jurado não quer saber se ele é fofinho, se ele é ruinzinho, se ele é malzinho, não pode. Esse foi a primeira alerta que eu tive. Tá aí o vídeo que vocês viram. Bom, esse foi o primeiro. A próxima testemunha de defesa foi um homem. Igual eu disse, nós vamos preservar a parte técnica aí. Vai, ofuscar todas as pessoas. O que foi nesse segundo? Nesse segundo, que é um homem, ele chega, o juízo começa a perguntar sobre qualificação. O senhor, ele fala que ele não sabe nada, que conheceu lá distante. E aí o que ele faz? A hora que o juízo sai, eu tô lá para atuar, sou advogado, mais uma vez para entender, eu sou advogado de defesa. Aí o juízo sai e faz o seguinte, eu até anotei, eu vou ler na íntegra para não falar depois, conforme até a decisão que teve, que eu fiquei sabendo, depois a parte jurídica, que nós estamos me assessorando já vai tomar as providências
cabis em relação à decisão da turma recursal, eu fiquei sabendo que lá disse que eu não teria mostrado tudo, só mostrei um lado. Então, esse vídeo é para isso, para mostrar tudo, tá? O que ele fala? Ele fala o seguinte, que não conhecia a vítima, e aí, a hora que o juízo vai saindo, ele fala, e tá gravado, tá aí. Espero que a próxima testemunha seja mais recente. Para aí. Juiz presidente não é o destinatário da prova, não é ele que tem que esperar nada, e tá aí, essa condenação que tá tendo aí, que eu coloquei, e tá aí a minha fala, e vou repetir, juízo do tribunal do júri, ele é presidente. Ele não é destinatário da prova. Ele não tem que esperar da testemunha nada. Quem é que tem que esperar? Ou é a acusação ou é a defesa. Eu aceitaria até se as perguntas da promotora, doutor, uma testemunha... Aí tudo bem. A acusação eu aceito. Porque ela é o interessado da ação, ela é o quê? A autora da ação. O presidente do tribunal do júri, ele é o quê? Presidente. Ele organiza. Ele não tem que esperar da testemunha. Quem tem que esperar da testemunha ou é a defesa que eu quero provar algo, ou é a acusação que quer provar algo. E o destinatário dessa prova é quem? O jurado. E foi daí que começou. Porque na hora que ele falou isso, que ele falou que espera que a testemunha seja mais recente, o que ele disse implicitamente para mim? Doutor, essas suas testemunhas, olha aqui, ele está induzindo o jurado. Eu tô lá para fazer um trabalho, eu tô lá como advogado. E aí, ele está induzindo. O jurado que está ouvindo isso aí, ele entende o quê? A defesa, né? As testemunhas de defesa, doutor, é o jurado. Como é que o juiz tem que ser técnico, perguntar sobre fato, eu só exigir. E foi na hora, e aí eu olha isso aqui, tá aí o vídeo. Vai passar o vídeo. Eu vou começar a perguntar, olha aqui que eu falei. O senhor sabe sobre fato que hoje é o julgamento, ele já na hora já me cortou. Doutor, ele já disse que já não sabe. Põe o vídeo. Eu conheci ele quando mais jovem, porque a gente é da mesma vila, mesmo distrito, São José do Planalto. Você foi aluno da... Ela acabamos de falar com ela. Fora esse momento de infância, tem alguma coisa mais de relevante para informar para nós? Não, tudo tranquilo. Sobre os fatos o senhor não conhece? Sobre os fatos não conheço. Não conhece a vítima? Não conheço a vítima. Ok. Espero que a próxima testemunha seja mais recente. Com a palavra defesa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. Sobre esses fatos de hoje, o julgamento do o que o senhor sabe? Doutor, ele acabou de dizer que não sabe. Doutor, o senhor sabe que na lei é proibida perguntas repetitivas. Próxima pergunta, então. O senhor vai... Eu não estou entendendo. Posta em ata que o senhor está indeferindo minha pergunta. Está indeferida e está sendo gravado, doutor. Ah, tá. O senhor acha que talvez não tenha conhecimento da lei que proíbe perguntas repetitivas ou atos constrangedores a testemunhas de crimes violentos, que é o presente caso, doutor. Como eu acho que também... Deixa eu só falar aqui, excelência, só pela ordem. Eu acho que o senhor também... Acho que o senhor não tem que agraciar testemunha nenhuma pela lei, o senhor sabe? Agraciar a testemunha? Chamando ela de fofa, de algo assim, precisa? Doutor, nada proíbe de eu ser simpático e gentil com as testemunhas. Não proíbe também fazer pergunta como eu queira. Doutor, a testemunha de defesa, eu vou ser mal educado com a testemunha de defesa só porque o senhor quer. Tá parecendo. Doutor, se Seja imparcial, excelência, eu quero imparcialidade. Doutor, entendeu? Hoje o senhor é juiz, presidente, o senhor não é parte. Doutor, qual é a quebra de parcialidade de... Você acabou de falar que a minha testemunha seja uma outra testemunha melhor. O senhor está induzindo. Doutor, qual é a quebra de parcialidade... A testemunha chega e seja contributiva. A minha testemunha da defesa, sim. O senhor tem que falar sobre isso. Tenho. Se a testemunha está rolada, o senhor não pode. Posso. Não. Posso. A minha testemunha não. O senhor pode ficar ela e deixa ela falar. Doutor, o senhor só pode 3 por fatos. Se o senhor tiver mais uma, a última é sobre a infância. Pronto, depois e aí? disso não É pode minha ser testemunha. É minha.
Não tô entendendo nada que tá acontecendo. Eu até falei pra ele, ué. Aí eu falei pra ele que ele não tinha que ficar fazendo chacota ou algo do tipo com testemunha. Aí ele falou, mas eu tô tratando bem. Aí eu falei, mano, isso não é questão de tratar bem. Aqui é questão de o senhor perguntar sobre fato. Aí eu pedi pra ele o quê? Que é isso que aí, né? Eu pedi pra ele ser imparcial. Beleza? Seja imparcial. O senhor tem que ser imparcial. Imparcialidade. Simples. Não pode chamar o réu de fofinho, não. Não pode chegar, né, e dizer que a testemunha, ela é antiga, ela tá, né, longe, não pode. E tá aí o vídeo, agora eu tô trazendo à tona para quem é advogado, para quem é promotor, para quem é juiz, ver se eu estou errado. Se essa condenação, ela é certa. Tá? Vamos caminhando. E aí, essa segunda testemunha, aconteceu tudo isso que vocês viram, essa imparcialidade, que eu pedi para ele ser imparcial, e isso acabou a prejudicando. Por que eu fiz? Eu falei, não vou mais perguntar. Por quê? Não dá? Só quero imparcialidade e fazendo, né, essas induções, acabando induzindo o júri, porque umas falas dessa, você num júri, para quem sabe, para quem atua, sabe que isso induz. Sabe isso que induz? Ainda mais vindo do magistrado, que o júri já, né, quem está de fora confunde que o magistrado que julga, mas não é. Quem julga é o conselho de sentença, e eu estou lá como advogado, no meu ofício, eu tenho que repudiar essas ações. E é isso que eu fiz. O que eu estou errado? Foi isso que eu fiz. Repudiar essa forma que o juiz estava conduzindo o júri. Se não bastasse, fomos para mais uma testemunha. E essa testemunha foi uma mulher. E aí, o que essa mulher falou? Essa mulher começou a falar... Tá aí, o vídeo vai passar. Começou a falar que conhecia ele, que ele era um bom pai. É uma pergunta para a testemunha. Como que ele é? Ela falou, é ela que tem que falar. Que conhecia, que ele é pai presente, que ela conhecia. Ela, é isso. E aí, perguntou do fato. Ela não sabe do fato. Aí o seguinte, quando ele começou, olha isso aqui. Quando ela começou a falar na concepção dela como testemunha que ele seria bom, o juízo vem e fala, a senhora sabe, né? Olha isso aqui. A senhora sabe que ele já tem condenação? A senhora sabe que ele já tem condenação? Ela mas parece que não foi julgado. Não, sim, já tem condenação, sim. Transitado e julgado. Falando de andamento para a minha testemunha, falando o que isso aí ele está fazendo? E aí? Explica o que ele está fazendo. Se não está o quê? Ele, juiz, presidente, mostrando, atacando, né? Como se fosse o Ministério Público, a testemunha minha. Se fosse até o MP fazendo isso, eu concordava. Contraditório. Mas o juiz não pode fazer isso. O juiz, ele é presidente. Pergunte sobre fato. Pergunte sobre o fato, só. Olha o vídeo. A senhora mora em Londrina? Eu moro em Rondonópolis. É porque Foi morar em Londrina já há um ano, né? Até o ano passado ela morava aqui em Rondonópolis. É recente que ela se mudou para lá, então. É porque nós acabamos de falar com a avó e a avó disse que mora em Londrina. E fora isso, o relacionamento dele com a filha, mais alguma coisa que a senhora queira consignar sobre a pessoa dele? Sim, ele é assim, é uma boa pessoa. Ok. A pessoa que eu conheci é uma boa pessoa. A pessoa que é batalhadora, próspera, né? Trabalha menino. A senhora sabe que ele tem ele tem condenações? Então, eu fiquei sabendo. Mas até então, nada provado, né? Não, ele já tem condenação com coisa julgada, ele responde executivo de pena. Já foi condenado em definitivo. Disso a senhora não tinha conhecimento? Não. Ok. E sobre os fatos? Vamos voltar. Sobre... A senhora conheceu? Não. Não. Sobre os fatos, a senhora teve conhecimento? Sim, porque saiu no jornal e tudo, não tinha como não ter um conhecimento, né? Mas só então que a senhora tem conhecimento pelo que saiu na imprensa?
Sim, eu nunca. Fora da imprensa, fora da imprensa, a senhora não se sente capaz de descrever nada de diferente, nada de novo? Ou a senhora... Não. Não? Ok. Ah, é porque a gente conhece uma pessoa quase a vida inteira. E é tudo bom, assim, é uma pessoa que eu indicaria para o emprego, indicaria para alguém. Então, assim, eu não acredito, eu particularmente não acredito. Ok. Com a palavra a defesa. Olá, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo Vou bem? perguntar uma coisa para a senhora. Em relação aos fatos, diferente do juízo que tenta induzir os jurados, né, perguntando andamento processual, que a senhora não tem que ter conhecimento, só no advogado, nem do judiciário. As perguntas aqui direcionadas para a senhora é em relação ao fato. Se ele for condenado ou não, aí é direito penal do autor, o senhor tem conhecimento. E aí, dada a palavra à defesa, eu venho e falo, olha, em relação aos fatos, que é isso que me interessa, diferente do juízo, que está achando que é direito penal do autor, quer condenar o réu, né? Quer mostrar que o réu ele é um mau caráter ou algo do tipo. E nem era não o papel dele. E eu já falei, falou, ó, diferente do juiz, tá aqui. Quem tem que fazer isso? Não sou eu, advogado? É o advogado que faz isso. E eu estava apenas atuando. Eu atuei. Eu estava repudiando um juízo que estava indo contra aí todos os princípios, a norma que rege para um presidente do tribunal do júri, que não é o destinatário da prova, é o jurado. Estava induzindo sim. Tá aí, ó, os vídeos mostrando. Isso é a realidade que eu estou mostrando. Acabou as testemunhas, vamos começar com a fala. Primeiro quem fala, e até para os alunos aí, né? Quem não sabe um pouco do tribunal do júri. Quem primeiro fala foi a promotoria. Eu tô pegando o que está aqui, para ser fiel. Falou, não, no julgamento que teve aí, não, mas ele só mostrou, tentando vangloriar, né? Aham. Calma que eu vou chegar lá. Olha isso aqui. A promotora de justiça falou primeiro 1h20. Teve uma pausa, né? Ela falou, aí teve uma pausa para o almoço. Começou a minha fala. Eu falei 40 minutos. Tá aqui. Tá? 40 minutos. E o que eu quero mostrar? Nessa primeira fala, e eu tenho que explicar isso. Nessa primeira fala, o meu celular ficou parado num tripé, me gravando. O técnico vai colocar isso aí. Ficou parado aqui me gravando. Eu nem precisava pedir autorização, né, diante da norma do CPC, aliado com o processo penal. Eu tenho essa permissão, eu posso me gravar. E eu estava me gravando. Passou 40 minutos dessa forma, tá? A gravação, ela é minha. Eu estou me gravando. Eu não estou gravando juízo, eu não estou gravando nada. Quem passa lá atrás, né? Primeiro que é funcionário público. Primeiro que ali é um órgão público. Órgão público. Quem estão ali é funcionário público, eu não estava expondo ninguém. Eu estava me gravando. E se passou lá atrás, é coadjuvante. Passou lá atrás e é funcionário público, órgão público, o júri é público. Eu ia, e além de nem precisar pedir, eu pedi, formalmente, peticionei e foi deferida a gravação. Ficou 40 minutos parado. Ok. Terminei minha fala, voltou a promotora para a réplica. E o tripé ficou lá da mesma forma. Tá os vídeos aí. Ficou parado da mesma forma. Não foi nenhuma hora questionado, nada. Não foi. Tá? Porque eu vou falar, depois da minha fala, eu falei bastante coisa e falei que a defesa, eu tenho que falar. Eu falei várias coisas. Eu acho que depois da minha fala, alguma coisa, alguém ficou, na verdade, não gostou, ficou incomodado. Alguém ficou incomodado com a minha fala. Por quê? Porque depois veio a promotora, olha isso aqui. Depois veio a promotora e ela falou, né, na réplica, falou 59 minutos, tá aqui. E o tripé ficou parado no mesmo lugar. Aí, olha o vídeo aí.
Ficou parado lá 40 minutos, o tripé ficou no mesmo lugar, mais 59 minutos. Quem falou nada? Eu apenas me gravei, não queria gravar ninguém. Eu não queria gravar ninguém. E ele, né, autorizou, tá lá a gravação, ok. E aí, eu estava lá, né, falando, fazendo a defesa, e o que acontece? Tá o vídeo, me parece que passou uma servidora ali, alguém, olhou o vídeo, tá aí os vídeos, foram lá, falou pro juiz, e aí eu não entendi, o juízo veio de lá, parou ali, eu falando, depois parou ali, cruzou o braço atrás do meu celular, né, e aí ele disse que eu estaria gravando ele. Ele disse que eu estava gravando ele. E aí, pediu para o policial tomar o celular e apreender o celular. Assista o vídeo aí. Acabou daqui, amizade normal, não tem problema. Isso é profissionalismo. Profissionalismo. Entendeu? E quando eu perguntei, era para aquela hora me falar para mim. Eu perguntei, eu não estou sabendo disso. Agora, já passou. Não sei. Eu queria ver, cadê? Mostra para mim. Não tem. Porque ele está sendo respondendo pelo Quem falou isso? Aonde que está isso? Não tem. Falou por falar. Já passou, já era. Aquela hora eu perguntei. Passou aqui, mostrou ali. Não veio trazer nada de novidade. A questão, outra coisa, quando eu falei lá da filmagem, isso está provado, isso já está materializado, tem laudo que a pessoa faleceu. Quando eu disse que estava mostrando, qual é a necessidade? É a minha opinião. Não quer dizer que é minha opinião, que eu estou dizendo o seguinte, a opinião da defesa. Não precisaria estar mostrando o corpo daquele jeito, que tem familiares. Se está provado, se eu estou dizendo, eu estou concordando, que eu estou pedindo a condenação, qual é a intenção de mostrar o corpo, então? Se falou com a senhora, falou assim, não tem necessidade nenhum, a defesa já concordou, já está falando que vai. Qual a necessidade? Qual? Se o Pedro estaria aqui, ó, se ele tivesse presente, que eu estou dizendo, ele ia confessar, qual a necessidade de mostrar, então, para a criança, para a filha? Se ele já falou que foi ele, qual? Só posso enxergar isso de uma forma sem que quem está querendo constranger não sou eu. Quem constrangeu a família não fui eu. Eu estou tentando preservar. Não vem com essa história, não, em querer me jogar algo que eu não falei negativo. E eu respeito. Agora, na minha fala também, agora tem que respeitar. Não vem colocar palavras na minha boca. Tá? A acusação, o ônus da prova, se o senhor não sabe, é da acusação. A acusação que tem que trazer o ônus da prova. O ônus da prova. Quando eu tenho que inverter esse ônus da prova, é quando eu alegar alguma excludente de licitude, algo legítima defesa. Eu não estou alegando nada disso. Não é eu que tenho que provar. Não. Eu estou concordando. Eu estou concordando que foi ele. Sem problema nenhum. Isso a materialidade do crime. A foto, lá, só comprova lá. E o laudo comprova o quê? Materialidade do crime. Não vai alterar nada. Eu estou concordando com a materialidade do crime. Faz hora. Tá? Voltando aqui, tinha que falar isso, por quê? Porque quer passar despercebido, quer falar, não é assim não. Para lá. Aqui não. Tem que tratar com respeito. E eu toda hora, eu cheguei aqui com respeito, para que essa enomizade? Qual é? Não, eu não sou o outro advogado, eu não sou outra defesa, outra, foi constituído por agora, eu vim para essa cidade aqui com maior cordialidade. Estão tentando me empurrar daqui de qualquer jeito, não é assim não vai. Negativo. Aqui é função. Aqui nós indiretamente exercemos uma função pública. É público. Sim, o doutor informei que eu não aceitava ser gravado. Então... Mas tá me... Eu estou gravando, doutor. Doutor. Tá. A imagem é minha. E eu também não libero se eu encostar naquele celular. O celular é privado. O celular é privado. Eu não mandei o senhor para... O celular é privado. O senhor está querendo complicar. O presidente dessa sessão, eu orientei o senhor várias vezes. O celular é meu. O senhor não tem posse no meu celular. Se o senhor tentar de novo gravar, os policiais vão retirar. Tira então. Eu vou constar em ata. Tira. O celular é meu. Tirar o quê? Pode tirar o quê? Consigna aí. O quê?
Que você vai retirar o celular. Vai representar o B. Já vai. Não, pode chamar o você AB. tá fazendo o quê? Eu determinei a retirada do celular, porque o senhor estava me gravando sem a minha autorização. O celular é meu. Retira. Você pode ligar pro presidente. Filma tudo isso aí, vai lá. Tá sendo filmado, doutor. O sistema filma. Não consta nada. Não, tá filmado. Vai ser consignado em Não tem ato. problema nenhum. Você tira ou você vai ser preso por desobediência, né? É isso que é o show. É um show à parte. O senhor é um show à parte. Apreendeu meu celular. Meu celular ficou apreendido. As demais gravações, eu fiz outra gravação com o celular do colega que estava lá. E essa gravação também tem a gravação do juízo. Foi todo esse fato lamentável, ferindo, né, a lei federal, ferindo o Código de Processo Civil, ferindo o Estatuto da OAB, ferindo aí a Constituição Federal, ferindo todas as normas. Arbitrário. Está os vídeos, está gravado, está aí. E qual é a celeuma que deu? Eu saí de lá, o representante da OAB compareceu, teve um fato também dele mandar eu levantar, e aí eu falei que o Estatuto da OAB prevê que eu posso ficar sentado ou em pé, tá na ata, tá na hora que... o celular apreendido, fez toda essa bagunça com os júris, queria que eu ficasse rindo, eu fiquei sentado. E ele, na hora que ele foi, parece, ler a sentença lá, ele mandou eu levantar. Doutor, levanta! Então, excelência, o Estatuto da OAB permite que eu fique sentado em pé, como eu bem entender. Eu saí de lá, vim para Cuiabá, para minha cidade. O que eu fiz? Coloquei, que é hoje a nossa arma, que eu digo assim, contra essas arbitrariedade. Se tudo isso que eu contei, se tudo isso que eu mostrei, que eu provei, isso aqui não está arbitrário, se tudo isso que eu mostrei aqui não é eu advogando, se tudo isso que eu fiz aqui, que eu mostrei com vídeos, não é um advogado trabalhando, e aí, o que eu fiz? Eu publiquei. E ainda o vídeo que está reclamando falou que eu alterei vídeo, que eu não alterei vídeo nenhum. O vídeo, inclusive, tem uma tarja estampada lá. Para quê? Para preservar a imagem do magistrado. E está escrito lá o que eu cobrei no dia. Eu, magistrado, juiz, presidente, tribunal do júri, não é destinatário da prova, não interessa para ele, não tem que saber se a testemunha ela é boa ou não. O juiz tem que ser imparcial. Eu vou colocar o que eu escrevi, coloca aí a frase aí, ó. E disso aí, eu coloquei o vídeo, eu publiquei, por quê? Para mostrar toda a arbitrariedade. Esse é o problema, que eu fui agora processado, condenado em primeira instância, segunda instância confirmado, e eu estou saindo errado de tudo isso que aconteceu. Rasgaram a Constituição Federal, rasgaram o Estatuto da OAB, rasgaram o Código de Processo Civil, o Código de Processo Penal, rasgaram tudo isso. O advogado, então, não vai poder advogar? Aqui não é uma condenação contra o Rodrigo, é uma condenação contra a advocacia. Minha atuação está aí, está provado. Agora eu trouxe tudo, está aí, ó. Está mostrado, está aí. Não é uma advocacia, não é uma condenação pessoal, é uma condenação contra a advocacia. Então, chega. Estou quase 20 anos advogando. Chega dessa arbitrariedade, chega de delegado mandar você ir tomar não sei aonde, chega de juiz mandar você se catar, chega de tomar seu celular e aprender em pleno tribunal do júri. Chega de ir na delegacia e tratar você mal. Eu sou advogado. A profissão, né, elevada a nível constitucional, tá lá, leia. Não sou eu que estou falando, é a Constituição Federal que falou, é o Estatuto da OAB que falou. Então, esse vídeo é para trazer a realidade. Tá aí a realidade, tá? Não pode sair essa publicação que saiu, todo mundo perguntando. Então, eu falei, vou fazer esse vídeo, está feito, tá? Agora é com vocês. Se vamos continuar dessa forma, se for passar por cima
da Constituição Federal, lá no artigo 133, tá lá. O advogado é indispensável à administração da justiça. Tá lá no nosso Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 94. Estatuto da OAB, lei federal. Leia! Quem está cometendo essas arbitrariedades, pega o Estatuto da OAB, não precisa ser só advogado, esse que é o problema. É só advogado que lê o Estatuto. Todas as autoridades têm que ler o Estatuto para saber que nós temos direito. E eu li, esse que é o problema, eu li e eu vou agir conforme a lei me autoriza, tá? Seja onde for, eu sou advogado. E essa profissão, tá? Advogado, em especial criminalista, não é para covardes. Muito obrigado.